Entrando. Foi. Oi, boa noite, boa noite. Boa noite. Já tá lá me ouvindo, já tá vendo? Boa noite. Vamos lá, e agora foi. Perfeito. Pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Pati, boa noite, Rê, boa noite, Fernanda, boa noite vocês que estão aí. Hoje a gente inaugura aí o nosso canal, né, o canal oficial do curso de Direito da Metodista, né, daqui da UMESP. Sejam todos bem-vindos. A gente começa esse canal e inaugura com as meninas superpoderosas aqui, né, que vão falar de um tema extremamente importante, que são os artigos jurídicos, algo que a revista, né, a gente está aí com a revista no forno para sair, então, para quem quer participar, para quem quer escrever, né, para quem quer se atualizar, aqui vocês estão em boas mãos. Agradeço a Rê por ter aceito o convite, e a prof. Pati, né, que é da casa, e também a professora Fernanda, que topou esse desafio de bater e trocar uma ideia com vocês. Fiquem tranquilos em relação ao cômputo das horas, vai valer horas, sim, vai ter a atividade complementar, depois a professora Patrícia informa de que forma vai ser feita, não precisa ficar colocando aí no chatzinho, tá, porque não é desta forma, tem uma outra forma um pouco mais, que vai facilitar a nossa vida, né, de quem vai confeccionar os certificados. Então, meninas, não vou tomar muito tempo, e eu vou pedir, né, licença para todos, que eu preciso me ausentar por outros compromissos que já estão chegando aí, que eu preciso participar. Então, boa noite para todo mundo, boa palestra, um bate-papo informal, mas extremamente importante, tá? Meninas, Pati, Rê e Fer, obrigado. Boa noite. Obrigada. Tchau, obrigada. Obrigada, Gu. Deixa eu aproveitar, então, boa noite todo mundo. Boa noite. Antes de passar a palavra para as professoras estrelas desta noite, as nossas divas, professora Fernanda e professora Renata, né? Primeira convidada, depois a da casa, né? Que é mais fácil. Crianças da minha vida, tá? Eu deixei aqui, ó, para vocês lerem, que não precisa ficar colocando o nome completo nem RA, tá? Porque lá para o finalzinho no finalzinho da nossa conversa, eu vou colocar aqui um formulário para que vocês possam preencher e a gente encaminhar certificado, beleza? Então, fiquem tranquilos que o certificado vai chegar, que vocês vão ter como receber essas informações, ok? Essa é a primeira informação. Segunda informação, dúvidas, né, comentários, vão colocando aqui no chat que a gente vai repassando para as nossas convidadas de hoje, tá? E sejam muito bem-vindos ao nosso canal, né? A estreia não poderia ser melhor, falando de um tema do qual eu gosto quase nada, né? Gosto pouco, né? Professora de metodologia, praticamente criei a BNT, vocês sabem, né? A turma que já está fazendo nono, 10º, você sabe, Fernanda, que eu sou a criadora da BNT aqui nessa instituição, né? Então é em você que eu penso todos os dias. Exatamente, eu sou esta pessoa, tá? Oi, pã, que saudade, galera. Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, essa é a nossa estreia, tá? E agora eu passo a palavra para as nossas convidadas especialíssimas, que vão falar aí um pouquinho dessa questão, né, dos artigos científicos, este maravilhoso mundo que dá muita dor de cabeça pra gente, né, não, meninas? Mas abre boa porta. Noite. Muitas! Boa noite a todos. Acho que nós temos que começar aqui primeiro com a nossa convidada, né, professora Fernanda, agradecendo imensamente a sua participação. Vou chamar a Fernanda de Fê e a Patrícia de Pati. Já estamos em casa aqui. Já estamos em casa. A ideia é hoje a gente fazer um bate-papo informal, falar um pouquinho da revista no final e dar um norte aí para quem está querendo escrever. Então, Fê, se quiser começar, por favor, contando um pouquinho da história, como você começou a escrever artigo, suas dificuldades, algumas coisas que, né, passamos até juntas. Então, posso falar para você. Olha, a primeira coisa, assim, olha, olá para todos. Você quer falar, Rê? Não, só queria agradecer também a Pati. Fui indelicada agora, Pati, desculpa. Obrigada. A gente está em casa, a gente está de boa. Olha lá, o Lucas colocou, né, que eu sou a Pati ABNT, literalmente em casa. Inclusive, eu estou aqui,
Né? O povo já sabe que eu tô aqui, ó. Eu tô tentando sair da caverna, mas tá difícil, né, galera? Então, gente, é prazer estar aqui, prazer te conhecer, Paty, te rever, saudade de ver pessoas, abraçar pessoas, de estar com pessoas. E um prazer enorme aqui ver os alunos da Metodista. Já estive com os alunos da Metodista aí no passado, dando aula para vocês, não para vocês aqui do direito especificamente, mas para a turma de pós, ali do curso de secretariado, que eu falei um pouquinho de responsabilidade civil, que adorei, foi um barato, adorava estar aí no Metodista, o campus de vocês é lindo, tudo uma delícia. E agora não, e o curso de secretariado, desculpa te cortar, mas o curso de secretariado é outra coisa, né? E a professora Ana Maria, né, que não sei se está aqui com a gente, mas ela é uma linda, né? Beijo para Ana Maria. Ela é maravilhosa, maravilhosa. E os alunos também muito legais, a gente fez um projeto muito legal. Acho que a primeira coisa que eu posso falar para vocês, que é o que eu diria para mim se eu estivesse na faculdade, é não tenha medo de escrever. Vão ter sempre pessoas que vão dizer para você, você não escreve bem, o que você está escrito está errado, ai, é só besteira, olha isso aqui. Não desista. Você tem que fazer aquele de sapinho surdo. Foca no teu objetivo, tampa e vai. Só que é o seguinte, surdo, mas não é cego, não vai fazer besteira. Então, gente, é assim, você pegando o beabá, pegando a receitinha de bolo, porque tudo tem uma técnica, você chega lá. Então, primeiro ponto, acredita em você. Isso é muito importante. Segundo ponto, que para mim, se tivessem dito isso para mim, né, teria me ajudado muito. Sempre fale com seus professores sobre o tema que vocês querem escrever. Porque como eles já estão lá na frente, adiantados, eles podem te dar uma dica diferente. Ó, isso aqui está muito manjado, já falaram sobre isso. Não, olha, esse ponto é legal, cuidado com isso. Eles estão aqui doidos, sedentos de vontade de ver vocês desabrocharem. Então, conversem sempre com seus professores. Essas são 2 dicas importantes. A primeira vez que eu comecei a escrever, gente, literalmente, eu vou contar para vocês. Eu estava no meu escritório, formada, aí eu vi lá numa revista da OAB que estavam abertos para escrever artigo científico. E, gente, recém-formado, vamos conversar. É difícil você sair da faculdade, ó, 5 anos estudando, investe. Olha que tudo de livro que eu tenho aqui. Lê, estuda. Aí você acaba, aí você vai, estuda mais, ainda passa no AB. Aí você fala, e agora? Como que a gente vai fazer para pegar um escritório legal para trabalhar, ou até mesmo ser autônomo, né? Como eu hoje tenho um escritório, sou autônomo. A gente tem que começar a fazer com que as pessoas conheçam que a gente domina tal matéria, né? E aí eu falei, vou escrever um artigo científico. Então, olha, perceba o link que eu fiz. Artigo científico com a sua carreira, a importância que tem para você conseguir estágio, para você conseguir uma vaga de trabalho no futuro, ou mesmo para lançar o seu nome. Ele é vital, ok? Porque a pesquisa é o que faz seu nome. Porque os grandes doutrinadores do passado começaram assim, fazendo artigo científico na faculdade. Então, vocês têm a chance de vocês começar. E aí, eu me lembro que eu escrevi, a primeira pessoa que eu mostrei falou o seguinte, ai, ó, essa pergunta aqui é para mim? Não? Tá. É justamente essa coisa de artigo científico, mais artigo jurídico, mais advogada cientista para escrever artigo científico, por acaso? Então, é porque tem diferença, né? Esse primeiro artigo que eu fiz foi um artigo jurídico. O que é um artigo jurídico? É uma revista, como uma revista que você pega a Veja, né? Só que para o público de advogados. Eu ia escrever para os nossos pares, ó, vocês são meus futuros colegas, para os pares. Então, eu fiz um comentário sobre uma lei, na época. E quando eu mostrei para um colega, ele olhou e falou, nossa, mas está horrível. Na hora, eu fiquei tão triste, fiquei arrasada. Mas sabe o que eu fiz? Sapinho surdo. Eu falei, quer saber? Olha, gente, isso é vital na vida de vocês para sempre. O não você já tem, vai atrás do sim. Eu pensei, o que eu tenho a perder? Nada. Mandei. Acreditem vocês, ele foi publicado. Tô vendo que alegria? E isso foi um artigo que eu não falava não tinha regra de ABNT. Aí o segundo passo foi o artigo científico em si. Porque eu não tive a sorte que vocês têm de terem uma revista científica na época que eu me formei, só algumas poucas faculdades que falavam disso. Mas artigo científico em si, gente, quando a gente fala cientista, o que é um cientista? É o estudioso, é o pesquisador.
Então, o artigo científico é para o pesquisador. E vocês, quando vão escrever, serão pesquisadores, né, Rê? Então, quando a gente for escrever, por exemplo, a minha área que eu adoro de predileção é a área de família. Quando eu vou escrever sobre artigo de família, eu vou pensar, gente, que tema que está interessante, que ainda não foi visto, que é relevante no momento. Aí, olha, agora o grande problema do momento é a pandemia, essas coisas de visitas. Vou dar uma pesquisada, ver se já escreveram sobre isso, como é que está essa situação. Beleza, vai atrás, pergunta ao seu professor, pega a doutrina relevante com relação a isso, baixa a doutrina e começa a selecionar, né? Aí eu vou passar para a parte 2 aí com a Renata. Que quando a gente foi fazer um grande artigo científico, eu digo grande, né? Porque naquele momento, para nós, aquilo era tudo. Como será? Primeiro, mestrado. Só fazendo um parênteses, né, Fê, aqui falando para os nossos alunos, que quando você chega no mestrado, a publicação de artigo científico ela é obrigatória. Você precisa publicar, senão é um crédito, né? Então, no mestrado, pelo menos no edital que nós seguimos, nós tínhamos que publicar 3. E no doutorado, 6. Isso se você não for bolsista. Né? Se você for bolsista, dobra o número de artigos que você tem que publicar. E que a Fernanda era bolsista, né? E a publicação, nós vamos falar mais no final, ela não necessariamente ocorre. Né? Enviar para uma revista não significa que ele vai ser publicado. Então, isso aí nós vamos retomar no final, mas só para entender a dificuldade que a gente passou naquele momento, quando a gente escutou quase um não, né, Fê? Explica aí, pessoal. Lembra que eu falei para vocês que o meu primeiro artigo jurídico, a pessoa disse que estava horrível, eu mandei e saiu. Aí, como que foi a história? Vamos contar a história do começo. A gente estava lá no mestrado e saiu um edital, porque havia um congresso internacional em Valladolid, lá na Espanha, universidade antiga, chiquérrima, linda, maravilhosa, sobre direitos humanos. Aí o Renato falou, vamos escrever juntas? Yes, outra dica, escrever com um amiguinho é legal, porque divide o tema, debate, divide frustração, pesquisa, né? Exatamente. Sempre ajudou muito a gente. Aí, o que aconteceu? A gente chegou, eu falei, vamos. Aí a gente estava pensando num tema, e na época eu vi uma notícia, entrelinha, não sei aonde, que falava sobre criogenia. Eu falei, Rê, vamos escrever sobre isso? Ela, criogenia, né, Rê? Você falou, nossa, criogenia. O que é isso? Criogenia com direitos humanos? Aí eu falei assim, uai. Olha eu, né, minha simplicidade. Eu sempre sou meio assim, mas vocês têm que ser um pouco assim também. Aí eu falei, estão congelando corpos, tem o direito ao próprio corpo, tem o direito à imagem, não tem direito sobre tudo, sobre os bens do morto, vamos tentar ver o que está falando sobre isso, a gente fica curioso. Então, a gente tem que ter curiosidade sobre o que a gente vai escrever. Aí, o que a gente fez, Rê? Pois é, daí nós vamos pesquisar o assunto, porque nós não sabíamos absolutamente nada disso. Veja, nada é nada, né? Nós não sabíamos nem o que era a criogenia e a diferença entre criogenia e criônica. Hoje até fala um pouquinho mais. Tinha tido uma notícia na televisão, né, Fê, acho que não me lembro agora o canal da televisão sobre isso. Nós vamos pesquisar, inclusive, o que seria a criônica ou a criogenia para aplicação no direito, qual seria o impacto disso no direito. Então, era algo que nos instigava, né? Eu acho que essa é uma dica importante, tem que ser uma coisa que você tenha curiosidade, que o primeiro leitor é você, né? O primeiro leitor é você. E nós fomos pesquisar esse assunto. E internet, né? Onde você vai pesquisar congelamento de corpos na internet? Né? Em alguns livros de ficção científica. Tinha alguns livros antigos, né? A gente trocava uma ideia, falava com o pessoal, falei, nossa, isso é estranho. Eu lembro que eu comentei com uma pessoa da área de física, né? E essa pessoa falou para mim assim, nossa, veja, de física, mas isso não é possível, isso é mentira. Né? Eu comentei com uma cliente minha que é médica, que eu estava querendo escrever sobre isso, ela, mas você quer escrever sobre congelamento de corpo? Eu falei, né? Do que isso tem a ver com direito. E nós fomos conversar com um professor na época, que obviamente nós não podemos citar nomes nem nada, não podemos, e esse professor, eu me lembro que fosse hoje, era uma sala com poucos alunos, né? No mestrado nós somos em poucos. E ele falou até alto, assim, isso é ridículo. Não foi, Fê? Vocês vão escrever sobre isso? Aí eu olhei para ele e falei, você não tem coisa melhor para escrever? Né? Eu olhei para a Fernanda e falei, não, eu me senti arrasada. Né? Falei, foi a primeira,
como posso dizer, foi o primeiro momento na vida, no mestrado, que eu me senti arrasada. Depois vieram outros, né? Vieram outros momentos, que a vida acadêmica, ela é maravilhosa, mas ela também é bem difícil, né? Ela é emocionalmente difícil. Eu falei, e agora, Fê? E daí, Fê, que você respondeu? Aí ela falou, a gente sentou na sala, eu olhei para a Renata, vocês conhecem a professora Renata, né? Aí eu olhei para a Renata, ela assim para mim. Então, com aquela cara de cara de desespero, eu olhei para ela assim, né? Eu acho que eu tenho, não sei se eu sou brava ou não, eu olhei para ela e falei, a gente vai escrever sobre isso. Ouviram? Vou repetir para quem não ouviu. A gente vai escrever sobre isso. E daí eu fui atrás de pesquisar o assunto, tanto a parte científica, procuramos um outro professor que nos acolheu, né? Nós temos que falar isso também, outro professor que nos acolheu, que achou que o assunto era interessante e que iria nos ajudar pro bono a ter algumas ideias, a olhar o nosso trabalho. A Fê já tinha escrito alguma coisa, eu nunca tinha escrito artigo, porque nas minhas outras 2 especializações e mesmo na faculdade, não tinha essa exigência, não é? Eu brinco e falo assim, aqui eu posso falar, meus alunos sabem que eu não tenho problema com isso, né? Eu me formei em 98, de lá para cá muita coisa mudou, as exigências foram muito diferentes, assim, mudaram muito. E daí nós começamos a pesquisar e qual que seria o impacto disso no direito. Então, a primeira coisa que vem é o direito da personalidade. A pessoa pode dizer que ela quer ser congelada, né? A pessoa pode... Quem tem direito à sucessão? E daí veio a pergunta mais louca do planeta. E se essa pessoa voltar à vida, né? Que esse era o objetivo do criogenado. Um dia ter uma tecnologia tal que ele ressuscite para ele poder aproveitar esse pós-morte. É uma loucura. Eu sei que nós entramos tanto tão de cabeça nesse trabalho, dentre outras tantas coisas que a gente fazia paralelamente, que num determinado momento, assim, eu parei e falei, eu devo ter problema. Porque as pessoas olhavam para mim e elas começaram a me achar muito doida, né? Não, você é pirada, como que alguém vai ressuscitar? E tal. Eu falei, não interessa. O que interessa é que a pessoa quer. E ela tem esse direito, é direito dela de expor do seu corpo após a morte. E na sucessão, vamos imaginar, por hipótese, que um dia isso aconteça, porque tem estudos, tem um estudo de 1960 sobre isso, nós descobrimos pesquisando, e ninguém falava. E se acontecer, como é que vai ser a vida? E daí a gente começou a levantar problema, hipótese, né, que nós vamos depois falar pormenorizadamente, e a Paty vai poder nos ajudar mais nisso, mas foi natural, a partir de uma curiosidade, né, Fê? E daí conta o despejo. Só colocando aqui, o Decidido Moura, que não sei quem é esta criança, colocou aqui pra gente. Quero escrever sobre a politização da educação no Brasil. Pesquisei alguns artigos e o tema é mais difícil do que imaginei. É sempre, né, meninas? Sempre, Sinal sempre. que é bom. Sinal que é um tema bom. Sinal que é muito não foi bom, pesquisado exatamente. ainda, entendeu? A dica, o nosso tema, gente, não tinha gente no mundo inteiro, ninguém tinha escrito nada. Eu tô falando para vocês, porque uma coisa é importante quando vocês forem pesquisar, joga no Google para ver se não tem milhões de artigos iguais, senão vocês vão escrever mais mesmo. Perde a graça, né? E isso, o legal é o desafio. Aí eu me lembro que a primeira coisa, o livro que a gente foi ler exaustivamente foi o Tratado Funerário. Por que eu tô falando isso, né? Mas eu falei sobre morte na minha vida pra caramba. Primeiro que foi difícil de achar, né, Fê? Nós conseguimos, porque ele só tinha um exemplar, eram 2 tomos, né, dois volumes, na verdade, e um exemplar na biblioteca do Senado. Então, eu tive que pedir cópias de alguns trechos possíveis, né, porque tem um limite, a gente não pode copiar tudo, né? Porque eu não ia conseguir ir até lá para ler lá, trazer para cá. Então, a dificuldade na pesquisa, ela é normal, ela é natural. E depois de ter passado por isso, não dá muito para aceitar. Falar, mas eu não consigo, estou na pandemia, eu não consigo achar livro. Gente, dá. Eu falei, eu consegui. Eu só tinha um exemplar, né, de um negócio louco, de tratado funerário. Porque o professor que nos acolheu falou, essa é uma obra-prima. Vocês têm que partir dela, como referencial teórico, e depois vocês vão partir para outras,
né? Porque ela vai te dar, inclusive, um estudo da arte, dessa questão do direito da personalidade, tudo, né? E daí nós conseguimos, estudamos horrores, eu falei, não, quantas páginas eu já li? Pronto, agora eu tenho que ler mais outro tanto, e não acaba. Porque quando você vai, para você pensar no artigo, então, você escolhe o tema, aí você vai atrás de quê? Do material bibliográfico. Aí, com isso, você já consegue montar o sumário para o artigo, né, Rê? Para a gente poder pensar. Tá, então eu escolhi um tema louco. Vocês querem pensar num tema louco? Eu sei que já tem gente escrevendo sobre isso, mas um tema louco hoje é o poliamor. Porque pouca gente escreve, é desafiador, alguns defendem, outros odeiam, mas está aí, um tema louco, não é? Teve direito de família. Porque o direito, gente, é que vocês não podem nunca ficarem sossegados, ele é dinâmico, porque ele acontece na sociedade, ele é vivo. Olha a pandemia, como virou tudo de cabeça para baixo, as relações de trabalho, relações de consumo, né? Os contratos de locação, direito digital. Gente, mudou tudo. Então, é claro que a gente sempre vai ter tema para escrever. É só a gente ter um olhar um pouquinho mais detalhado que a gente... curioso. Eu acho que, às vezes, o que eu sinto, assim, falta uma curiosidade, né? A gente tem que ser curioso. A gente tem que... por alguma coisa, a gente tem que ser curioso. Não é possível que a pessoa não tenha curiosidade de nada. Alguma coisa ela tem. E nesse trabalho, quando a gente começou a desenvolver, num determinado momento, todo mundo passa por isso, né? Em qualquer trabalho acadêmico, você dá um cansaço, né, Fê? Fala assim, nossa, não sei, eu acho que eu vou desistir, acho que não sei. Eu sei que no final das contas o trabalho tinha quase 40, tinha mais de 30 laudas, né? Mais ou menos isso. E não daria para submeter com tantas laudas, porque ele tinha que ter no máximo 15. E foi uma tristeza demais, porque cortar trabalho é a coisa mais triste que existe. Hoje, só um parênteses, hoje eu conversando com uma pessoa que está fazendo uma revisão num trabalho para poder fazer uma publicação de livro, e a pessoa falou, eu tenho que cortar algumas coisas. Aquilo doeu no meu coração. Está tirando um pedaço de mim, né? E o nosso trabalho a gente teve que reduzir, não tinha jeito, a gente teve que reduzir e submetemos, e ele foi aceito, e fizemos a defesa oral em Valladolid, na Espanha, em 2017, e foi muito legal. Tudo bem, né? Eu já contei essa história algumas vezes, até na outra live que nós fizemos. Virou livro, né? E já virou capítulo de livro. Já é capítulo de livro. E eu sei que no dia que eu estava fazendo a exposição, né? Eu olhava assim do lado, as pessoas estavam assim, olhando para mim, e eu imaginando, falei, não, elas devem estar pensando que eu sou muito, muito louca, que eu não tô... o que essa pessoa faz? Fica desse jeito, né? E daí eu lembro que eu olhei pro nosso diretor, vamos dizer assim, da instituição que eu fazia o mestrado, ele estava na mesa comigo, e uma hora eu falei assim, mas você gostou mesmo, né? Já no finalzinho, ele fantástico, é pós-moderno, é pós-humano, né? Então, é assim, a gente tem que primeiro acreditar em nós mesmos, termos curiosidade sobre um tema, né? A Larissa faz uma pergunta aqui, né? Seria semelhante ao congelamento de óvulos? Sou do segundo semestre. Sim. Posso responder, Rê? Porque eu adoro biodireito. Olha, esse termo criogenia, ele vem do congelamento, né, de espécies. Pode ser espécie animal ou pode ser espécie humana. Então, é uma técnica onde você pega o nitrogênio líquido que você vai utilizar ali nos tambores para você devagarinho fazendo o congelamento para que não haja nenhuma ruptura de tecido, de veias, nem nada, e não destrua o material genético. Quando você faz essa mesma técnica na reprodução assistida, que é exatamente o que a Larissa falou, que é ligado aos óvulos, é exatamente a mesma técnica, criogenia. Então, você vai pegar os óvulos que você retira da mulher, ou então o material genético masculino esperma, você pode congelar em separado, ou depois que você faz a inseminação, você congela o óvulo. É a mesma técnica, criogenia. Só que a diferença é que a criogenia do óvulo preservado, depois ele vai ser descongelado e implantar no corpo. E quer dizer, ele não morreu, perceberam? Ele começou a se multiplicar, e aí, no meio da fase, lá pelo 14º dia, ele paralisa, ele congela o óvulo e guarda, para que ele pare de se multiplicar até virar um ser humano inteiro. E já na criogenia, não, a pessoa já morreu. Então, essa é a controvérsia do nosso artigo. Mas
os médicos falavam, mas não é possível ressuscitar. E a gente dizia, ainda? Porque até pouco tempo atrás, dizia que a tuberculose não tinha cura. A AIDS, a gente já está descobrindo casos. Então, assim, a medicina evolui muito. E as pessoas que querem submeter a técnica, elas acreditam nisso, Larissa. Então, só para contar, antes de responder a pergunta do Verton, é só para colocar aqui uma questão. No artigo, né, naquele momento específico, a questão científica e biológica e física, enfim, se é possível ou não ressuscitar, e a gente deixou isso muito claro, né, ela era uma temática de outra área do conhecimento. E a nossa preocupação é, partindo-se da premissa de que seria possível, qual seria a implicação jurídica para aquilo. Então, separar isso é importante, senão a gente se perde, né? E na apresentação, eu me lembro que eu ponderei isso, e foi algo que nós, durante todo o trabalho, tínhamos que ficar retomando, né, Fê, para a gente não esquecer, senão você pira e acha que não vai dar certo aquilo, né? É pensar na sua premissa. Então, eu lembro que durante a pesquisa, pode falar. Partindo-se dessa premissa, qual seria a implicação jurídica? E daí a implicação jurídica teria tanto em direito de sucessão, primeiro do direito da personalidade, depois direito de sucessão, na parte também trabalhista, como que essa pessoa iria sobreviver, então uma trabalhista e social, né, seria um custo, e chegamos a pensar até numa questão de seguro, porque nos Estados Unidos, por exemplo, tem seguro para isso, e aqui só para apimentar a discussão, né, para aqueles que acham que isso é uma viagem muito louca, nos Estados Unidos se vende pacotes, tá? Tem seguradoras que vendem pacotes para você se congelar seu pet e todos a sua família. Então, porque pensa o seguinte, lá na frente, como é que você faz? Você vive com e também tem outra coisa que eu vi recentemente, Reis. Por exemplo, se a pessoa não tem dinheiro para congelar o corpo inteiro, ela congela só a cabeça. Ah, sim, porque você faz depois, tem a questão do implante, né? O transplante ali, né? Você sabe, gente, se é para viajar, viaja por inteiro. Queria só retomar a última pergunta, Paty, se puder colocar aqui para nós, sobre se o rigor técnico gramatical, ele é mais importante do que a temática, né? Sim, eu só coloquei aí o link, na verdade, da página, né, da doutora Renata Toledo Advogados, não sei se vocês conhecem, que tem aí o nome do artigo, né, inclusive a obra, que é a coletânea dos trabalhos científicos que foram lançados aí sobre direitos humanos, e o artigo que é a referência aqui, né, que está em discussão nesta noite, tá, pessoas? Então, entrem nessa página, vocês vão ter as informações aí. Volta aqui na pergunta. A pergunta do Webton é se um artigo é mais importante o rigor técnico, gramatical e lógico ou a inovação do tema e o seu desenvolvimento? Você quer falar, Paty? Deixa para você. Trabalha bastante na aula, depois a gente complementa. Pode. Então, no meu entendimento, né, depois queria ouvir a Fê e a Paty, as duas coisas são importantes. Eu tenho que ter um rigor técnico, gramatical e lógico, eu tenho que seguir as normas do edital da revista, então cada revista tem um edital, então tem revista que vai dizer, olha, a BNT, ponto. Tem revista que vai dizer, eu quero tal forma a citação, eu quero... Por exemplo, a revista da Metodista tem um edital com algumas regras, as outras revistas têm outras, né? Então, isso é importante, o gramatical, o lógico, as regras de ABNT, né, de metodologia, e a inovação. A inovação é importante, ela tem que trazer algo legal para a comunidade, né, algo diferente. Às vezes é o mesmo tema, mas é um outro ponto de vista, é uma outra percepção do tema. Porque você fala assim, tal coisa está debatido, tal assunto está batido, vamos pensar aqui, união estável, está batido. Mas às vezes tem um viés, tem uma percepção que não foi dito. Até há pouco tempo atrás, isso não hoje já tem mais trabalho escrito, mas até há pouco tempo atrás, teve uma grande discussão sobre união estável e namoro qualificado, né? Falamos sobre isso numa live. Qual outro que pode vir agora? União estável durante a pandemia. Violência doméstica é uma coisa que se fala todo dia. Mas o tratamento da violência doméstica no momento de isolamento social, principalmente no primeiro momento de isolamento, lá atrás, né, de março a abril, como é que foi? Então, é uma percepção diferente. Então, não é só
o tema específico, mas a percepção dele pode ser inovadora. E daí essa é a minha opinião, né? Nós temos que ter um rigor. O trabalho científico, ele é pautado pelo rigor. Ele não é sem desmerecer qualquer outro trabalho, não é isso. Mas faz parte do trabalho científico esse rigor técnico, gramatical, lógico, metodológico e de inovação. Esse é o meu ponto de vista. É porque o cientista jurídico, que a gente até começou com essa primeira pergunta, não foi, Paty? O advogado é um cientista? O cientista jurídico, ele é o pesquisador. E como que a gente vai associar ele como cientista jurídico? Qual é o instrumento de trabalho dele? É a palavra, é o texto, né? É a técnica da instrumentalização do texto. Então, é nesse momento em que você vai pegar a sua ideia, que vai ter um caráter novo, diferente, que vai chamar a atenção da revista para ela publicar, porque se for algo que ela já publicou, ela não vai ter interesse, né? Mas você vai olhar o edital da revista, ver se nesse momento é isso que ela pede, porque, por exemplo, eu tenho uma revista na faculdade em que eu tenho um edital novo agora, em andamento. Se você lançar um artigo de uma outra área, eu posso até achar legal, mas eu não vou publicar imediatamente, eu vou reservar para um segundo momento. Então, é legal você olhar o edital da revista. Você está mandando seu artigo, né, Rê? Para ele não ficar parado, ele pode ser aceito e ficar parado, né? E aí, depois você fala, escolhi isso, viu o edital, as regras do edital. Aí vem a técnica que eu deixo para a professora Paty, especialista da metodologia. Ok. Manda os meus alunos para ela. Eu sei porque é tudo para mim. Vai para Tem um comentário aqui também que eu não coloquei, que é o da Juliana Mingucci. A gente estava aqui nos bastidores, né, conversando com o professor Gustavo, e ele comentou justamente do trabalhinho da Ju, e ela queria, coloca aqui que ela queria muito que o artigo científico dela fosse objeto de estudo do mestrado, o que apoiamos muito, inclusive, viu, Ju? Amplia sim, tá? Porque vale muito a pena, né? Afinal de contas, o TCC é só o primeiro passo, lembra? Eu falo isso para vocês, gente, é só o começo. Né? Não está fechado. Por isso que, inclusive, a gente coloca como considerações finais, né? Não é conclusão, vocês não concluíram nada ainda, a gente pode ampliar, certo? E aí, já que, né, sobrou para mim essa parte maravilhosa, o que eu coloco no meu artigo? É essa dúvida? Então, vamos lá. O que primeiro eu preciso pensar? Primeiro eu vou considerar o meu leitor, como a professora Fernanda acabou de colocar, ou assim, né, do jeito que a gente está aqui muito na intimidade, do jeito que a Fê falou, eu preciso pensar para onde eu estou encaminhando, então qual é essa revista para a qual eu vou encaminhar, qual é o edital que eu estou seguindo, qual é o público que eu quero atingir. Eu não posso esquecer desse preceito, né? Se é uma revista mais técnica, se é uma revista mais aberta a um público mais amplo, eu preciso também organizar aqui. Outra coisa importante, escrever um resumo bem elaborado, porque basicamente o resumo é o que vai ser lido pelo avaliador. Então, o resumo que já tem um passo a passo organizado vai te ajudar nesse processo da avaliação. Apresentar a obra de outros autores, né? Porque, afinal de contas, ok, a gente está trazendo um tema que é inovador, só que assim, não saiu de nada para lugar nenhum. Você tem que ter um histórico. Né? Tem que ter aqui todo um processo, uma gama de conhecimentos. Quando a gente fala dessa questão da inovação, né, a criogenia não foi criada pelas ilustres divas que estão aqui, né? Elas não criaram, elas estão trazendo um ponto de vista sobre uma questão que não havia sido pensada. Então, você também, a partir de um elemento que já existe, vai trazer um ponto de vista. Então, mais uma questão. E variar na escolha de palavras, e principalmente no direito, tá, pessoas? Principalmente, elementarmente, judiciosamente, lembrem-se que, né, impossível, por exemplo, não é um termo científico. Adjetivo não é termo científico, né? Exatamente. Então, por favor. Falou muito isso, Paty. Quer ser levado a sério? Deixa o adjetivo de lado, porque adjetivo é subjetivo, a gente está falando juridicamente, não pode ter adjetivo. Adjetivo quem usa sou eu lá no curso de letras, eu posso, vocês não. Tá? E se eu puder completar, assim, quando a pessoa fica pensando no adjetivo, em vez de você pensar no adjetivo, dá para você substituir. Sabe como que eu fazia quando eu queria falar alguma coisa interessante? Eu pensava o seguinte, eu não posso pôr minha opinião no artigo científico, gente. Isso é só lá no final da conclusão. Porque o cientista, ele traz todo o arcabouço de conhecimento, vai destrinchando para lá no finalzinho
ele, de forma bem assim, humildezinha, dá a opinião dele, certo? Você ainda não é um juristão para colocar lá. Aí você fala, talvez, pode chegar a essa conclusão. Bababá. É assim, o que eu gostava de colocar é o seguinte, olha, cita os autores. Olha que legal. Em vez de você falar fulano, grandioso, você fala não entender de Pontes de Miranda, né? E na mesma toada segue os ensinamentos de Washington de Barros Monteiro, e você vai citando os clássicos. Começa pelos clássicos para você vindo para a moderna. Sempre tem que citar os clássicos, né, professora Paty? Senão, aí fica um artigo científico muito fraquinho. Tem que ser um robusto, bonito, do jeito que vocês merecem, sabe? Aquele artigão assim, entendeu? Eu até brinquei aqui, eu coloquei na base da brincadeira, nessa coisa da revisão da literatura, que é um dos pontos em que a gente vai chegar, mas eu vou até adiantar. Revisão da literatura, né, que é isso que a Fê está falando aqui. Então, quem já falou sobre o tema, e no que, inclusive, o seu texto difere ou concorda com esses teóricos. Porque você pode sim trazer o ponto de vista contrário ao seu, até para mostrar por que o seu é importante. Não tem problema você discordar da Maria Helena Diniz. Mas você tem que pontuar, né, de maneira adequada por que você discorda dela. Afinal de contas, ela é ela, você é você. Quem é você na fila do pão, né, criança? Vamos crescer aqui. Não somos doutrinadores, né? Eu brinco muito com os meus queridos aí. Então, duas coisas. Não somos doutrinadores. Baixa a bola. Calma diminuída. Né? E eu brinquei também que no direito a gente tem um tripé, né, que faz parte legislação, doutrina, jurisprudência. Não é um pé direto alto, que é teoria e achismo. Exatamente, né? Exatamente. Então é tripé, galera. Não é achismos. Beleza? Então, pé direto. Ô, Paty, nessa questão da visão de literatura, um ponto que eu acho bem importante conversar com eles, e a gente debate muito, né, eu e você, a questão do referencial teórico. Há uma grande dúvida sobre o marco teórico. Eu noto que, normalmente, as pessoas têm dificuldade de entender, mas é uma dificuldade de entender plausível no direito, porque nós somos da humanas. Seria diferente se nós fôssemos da exatas. Então, a gente estava discutindo isso essa semana passada. Então, na área de humanas, o referencial teórico que a gente deve buscar é o estudo da arte, e desenvolver isso, buscando, muitas vezes, aqueles doutrinadores bem mais clássicos, bem antigos, se conseguir pensar num filósofo, em linhas filosóficas, para depois você chegar até a modernidade, é o ideal. E daí, quando você fixou um marco teórico, por exemplo, né, ontem mesmo eu estava conversando com umas alunas de TCC, pensou no marco teórico, você está falando de família, você está falando de afeto, quem lá atrás dos filósofos falava de afeto? Né? Sim. Quem fala hoje? O Código 16, o Código de 1916, ele só falava de amor quando ele falava de patrimônio. De patrimônio, então não era um amor, né? O atual nem cita a palavra amor. Então, eu falo lá, se eu estou buscando, se eu vou defender num primeiro momento, né? Porque depois eu posso confirmar ou não a minha hipótese, mas se eu estou buscando autores que vão trazer uma linha de afeto e vou buscar lá atrás num filósofo, eu não posso lá no meio do caminho. Para falar, só para encher linguiça, para aumentar meu trabalho, eu trago uma opinião qualquer ali que acho que fala de afeto. E quando eu vou ver, aquele teórico não falava. E daí você toma, desculpa o termo aqui, toma pau. Porque você leva a porrada da banca. Aí fica assim, mas a banca briga com a gente. Fala, claro que a banca briga, porque você não trouxe uma linha de raciocínio lógico. Gente, eu vou falar para vocês, antes de entrar aqui nessa live, eu estava conversando com uma professora lá da Unimes, onde eu dou aula. E a gente estava conversando que ela vai fazer uma palestra hoje lá em Boituva. Agora todo mundo online, ficar aqui para cá e para lá, né? Sem sair de casa. E aí ela veio me perguntar sobre o Estatuto do Deficiente, minha opinião, que ela queria falar sobre isso. Aí eu estava conversando com ela e a gente começou a falar de aborto. E ela, porque agora eu nem falo mais de aborto em palestra. Tem uma polêmica para escrever. Gente, você lembra, Rê? Eu escrevia sobre aborto. E aí me colocaram, e lá no mestrado tinha banca de artigos. Então, né? Ai, meu gente, só para vocês terem uma coisa, o primeiro professor convidado veio, ele já começou dizendo, eu sou católico apostólico romano. Aí eu pensei, ok, já me dei mal no primeiro. A segunda professora veio e falou assim, eu sou evangélica. Eu falei, ok, posso ir para casa? Posso ir para casa, acabou.
Gente, fui muito bem no artigo, por quê? Tinha técnica, eu não tinha que convencê-lo da minha opinião, mas eu tinha que trazer uma pesquisa robusta, qualificada, dentro das regras da IBNT, e eu consegui a publicação. Então, vocês não têm que concordar com o seu orientador, mas tem que ter uma coisa ali de peso, senão não Exatamente, mas é o que eu vivo falando para eles, Pro, que tem que ter essa, assim, que você tem que deixar o trabalho redondo. Exato. Né? Justamente para não ter essa coisa de ser atacado. Por quê? Porque tem uma falha, né? E aí, continuando, primeira coisa que eu faço, título. A parte que o título é importante. Título não é tema, tema não é título, um pode ter o outro pode ter um, mas, é a primeira coisa que a gente vai ver e vai vender teu trabalho. Né? Qual é o título? Aí você põe um título lá que não diz nada. Já perco o interesse. Na primeira, assim, você já lê e fala, quantas vezes, né, eu tô com o trabalho de vocês, assim, físico, né, porque eu também faço bancas, e aí meus aluninhos do tradutor vêm, olham, né, os trabalhos e falam, nossa, me interessa. A cachorra ficou empolgada com os trabalhos. A Cristal se empolgou com o trabalho, ela também quer ler trabalho. Aí eles leem, nossa, eu falo, nossa, que tema interessante. Vão falar só de ler o título. Eles não viram mais nada, eles só viram o título. Então, sim, o título é importante, tá? Desperta ou não interesse no leitor, né? Você sabe, Paty, exatamente. Que como eu escrevo artigo, até hoje, a Renata sabe, né? Isso é assim, a gente escreve junto, a gente se dá super bem, mas nós somos opostas para escrever. Isso é muito legal. Para vocês verem que dá certo qualquer tipo de pessoa, né? A Renata ela é mais metódica, ela separa o material, faz fichamentos, quando eu crescer, quero fazer fichamento com você. Porque eu faço fichamento quando eu preciso. Óbvio, gente, advogado faz fichamento. Fichamentos! Tá? Tem que fazer. Mas, às vezes, e a Renata sabe disso, como eu tinha bolsa lá no mestrado, eu não tinha que escrever, enquanto eu tinha que escrever 3 artigos, eu tinha que escrever 6. Eu tinha que fazer o dobro. E não bastava só escrever, você tinha que ter publicado. Então, a gente se matava de escrever, você lembra, Rê? Para poder publicar pelo menos 6. Eu não sei quantos eu escrevi, até hoje está saindo o artigo aí, tanto que a gente escreveu. Tem 3 que vão sair, né? Era para ter saído já agora no começo de agosto no livro, que tá no forno, e quando sair, daí eu divulgo aqui via Paty, via Gustavo, para os nossos alunos. A gente faz outra live. Faz outra live. Gente, mas assim, como que a gente começava? Para a gente dividir o tema, né, Paty? Pelo menos para mim era mais fácil assim. A gente imaginava um tema, um título provisório, porque isso vai mudar ao longo do trabalho, porque só quando você acabar se aquele tema ele é apropriado. E o importante em artigo científico, gente, é que o título, quanto maior ele for, mais profundo vai ser o seu artigo. Sim. Se você colocar um título, divórcio, gente, divórcio é um mundo, eu tenho livros desse tamanho de divórcio. Então, assim, o divórcio dentro de uma relação afetiva, entendeu? Aí você vai aprofundando com filhos menores, sei lá, enfim, tá? Grande. E aí a gente deixava aquele tema provisório só para ter uma linha, e aí eu e a Renata, que a gente fazia sumário, né, Rê? Sumário provisório. Ali o sumário já dava noção do que eu tinha que pesquisar, onde eu ia começar a escrever, para ter um norte, uma bússola, porque senão a gente não sabia por onde começar. Né? O artigo, eu vou escrever disso. E, né? Não sei se é assim que você faz também, Paty. Era assim que você faz? Sumário? Na verdade, a gente traz essa ideia para eles. Inclusive, a turma do 9º semestre trabalha com o projeto e os fichamentos. Tá? Olha como a gente é organizado. Os fichamentos no 9º. O fichamento é obrigatório. Obrigada, pessoas podem xingar a Paty super aceita. Obrigatório. Obrigatórios, inclusive. 5 eles têm que entregar. Até hoje eu faço fichamento, gente. Estão vendo, tá? Eu gosto assim, entendeu? As pessoas colaboram com as minhas loucuras. Porque, assim, eles têm um modelo de projeto organizadíssimo na ABNT, assim, ó, formatado. Rê pode até te mandar depois para você ver. Com as perguntas já para direcionar para o objetivo. Né? Olha, tá mastigadíssimo. Tá tudo pronto, organizado. Aí a gente, depois do projeto, com o sumário provisório, já para pensar, e aí você explica, né? O sumário já vai te dar o direcionamento do que você tem que ler para organizar o fichamento que vai virar TCC. Tem gente depois que usa o fichamento como capítulo.
Sim. Olha que facilidade. Né? Posso fazer um parênteses aqui, Paty? Deve. Quando eu estava escrevendo a minha dissertação, e eu tenho essa preocupação com fichamento, né? Eu sou bem neurótica com isso. E né? Quase nada, sou neurótica e tal. E daí eu ia fichando tudo. Beleza, quando terminou e eu fui para a qualificação, eu tinha feito eu tinha seguido algumas normas da BNT, perfeito, fui para a qualificação. E na banca, o meu orientador falou, olha, mas aqui, olha, você tem que fazer de outra forma, porque na faculdade onde eu cursei o mestrado, tem uma regra específica, porque a gente tem que pensar nas exceções, depende da sua faculdade e depende da sua revista, né? Aqui, você não tem que fazer esse tipo de citação. A citação toda é de tal forma. Beleza. Detalhe, quando você faz a qualificação, como era mês de férias, eu ainda tive esse bônus, né? Eu tinha que defender em 30 dias. Se não fosse férias, seria em 15. Ou seja, é o período que eu tinha para alterar todo o meu trabalho na parte de citação e referência, né? Se eu não tivesse feito fichamento, eu não sei o que seria de mim. Pois é. Né? Então, fichamento mas eu falo que eu brinco, né, com os alunos, que eu falo que eu conheço todo tipo. Eu conheço solicitações de revista que trabalham com a BNT, que trabalham com, né, todos os tipos de solicitações possíveis. E o que eu percebo muito no curso de Direito é essa questão de que vocês trazem do texto jurídico e querem colocar no acadêmico, só que o formato não é o mesmo. Exato. Aí vira e fala assim, mas por que tem que ter essa formatação? Então entrega o texto jurídico sem formatação. Você vai entregar o contrato sem formatação? Vai entregar o processo sem formatação? Pergunto eu. O cientista, ele não vai para o fórum, ele vai para a academia e para a revista. Papéis diferentes. Então, vamos lá. Para o fórum, é um formato, petição, o juiz é uma pessoa, tem outras partes da relação processual, não é? A revista é diferente, ela te dá um papelzinho com as regras. Essas são as regras da nossa brincadeira, do jogo. Segue as regras e manda. E aí você tem que seguir o quê? O formato científico. Gente, é no mundo todo. Isso não é coisa de Brasil, não. Então, o seu artigo, se ele for bem aceito e for bem recebido e elogiado, ele pode ser traduzido em outras línguas e você pode publicar em revistas internacionais. Por quê? A regra é a mesma, pessoal. Não, o máximo que vai mudar é a ordem, por exemplo, do ano, ao invés de ir ao final, vai no começo, né, do nome, porque isso muda de um para outro, mas é só. A maioria das instituições trabalha com a mesma regra. E em alguns casos, no nosso caso, por exemplo, a gente não usa nota de rodapé a não ser explicativa, o que facilita a vida de vocês, alunos. Eu sei que vocês não acreditam em mim, mas fazer nota de rodapé do jeito que tem que ser feita, com todas as normas, você faz uma, você faz duas, você faz... Quando chegar na 358, você já está surtado. Então, foi exatamente por isso que eu passei, porque eu tinha feito tudo por data, né, e na faculdade onde nós cursamos, era nota de rodapé. E aí, nota de rodapé, eu vou te falar, a cada citação você tem que colocar a nota de rodapé, é um trabalho do cão. Eu sei, foi aí que eu fiz uma revisão. Eu não sei como que eu faria, porque você vai escrevendo, você vai juntando, e daí lá na frente você tem que voltar para a página número 1, número 2, número 3, você se perde, se você não tiver... Não, detalhe que é o opus citatum, é o idem, é o ibidem, aí você tem que verificar se você já citou aquele autor e aquele livro para você retomar, se... Então, assim, eu falo que a gente facilita a vida de vocês, embora vocês não acreditem, tá? Depois a Fer vai receber todo o nosso material para ela ver que a gente é legal, tá? Embora vou vocês mandar para ela. Não saibam disso. E mais algumas... vou falar um pouquinho aqui. Apesar de ser praticamente a última coisa que a gente escreve, né? A introdução é o seu contexto aqui, ó. É o seu envolvimento com o leitor, é onde você aponta o caminho. Você mostra justamente a lacuna que o seu trabalho, aquele que te deu trabalho pra caramba, vai preencher. Então, olha, já se falou sobre o tema? Já, mas o meu trabalho vai trazer aqui, né? Só que vocês viram que eu tô falando meu trabalho, só que não é o meu, né? A academia pede o quê? Modéstia. Então, este trabalho ou o nosso trabalho, tá? Porque não é meu.
eu escrevo, trabalho, mas não é meu, é nosso. Sempre, né? Não pode esquecer disso. Ou você usa já a terceira pessoa, né? Pretende-se, com este trabalho, indica-se, os dados apontam, né? A pesquisa mostra, ou nós, sempre nós, tá? Aqui não tem blá, 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 eu que não pode. Então, a introdução é essa coisa, ó, convida o leitor, né? Chama ele, vem comigo, vou te levar aqui para esse caminho, que é uma coisa que vocês também não costumam fazer muito, não. Vocês vão lá e tá, né? Bate pronto, hein? Aí isso é para o TCC, isso é para o artigo, isso é para qualquer trabalho acadêmico. E a metodologia, né? A metodologia, Paty, eu vejo que muitos alunos às vezes têm dúvida, posso usar vídeo, posso usar entrevista, por exemplo, eu estou com 2 orientandos. Metodologia? Isso existe? Tenho 2 orientandos que estão, que provavelmente vão fazer uma entrevista, enfim, numa instituição, né? Então, puder falar um pouquinho sobre isso? Pode. Inclusive, a Ju Minguti, né, que tá aqui, ela fez, né, chegou a fazer, acho que foi questionário que você fez, né, Ju? Então, assim, você pode, sim, fazer, você só tem que pensar justamente no tempo que você tem para fazer essas entrevistas, porque, assim, não é aquela coisa de ler e trazer, né? Tem toda uma série de elementos que você precisa considerar. Então, vou fazer uma entrevista, eu preciso pegar esse questionário, encaminhar para a instituição para verificar se essas perguntas são aprovadas, se está tudo certo. Então, tem uma comissão dentro da instituição que faz essa verificação, e aí sim você encaminha o questionário ou faz a entrevista, como preferir, e aí você resolve como é que você vai tratar esses dados, o que também é um outro problema, né? Como é que eu vou fazer o tratamento desses dados? Então, sim, pode fazer entrevista, pode usar vídeo da internet, pode usar série, trecho de série da TV, né, que está muito em alta também, essas questões da atualidade têm sido discutidas nas séries. Então, pode trazer tudo isso, não tem problema. A questão é só você lembrar de referenciar todo esse material. Criou o seu questionário, explica que você está fazendo um questionário, por que você está fazendo um questionário, quantas pessoas vão participar, por que você escolheu estas pessoas, se essa escolha foi aleatória, e é Antônio Carlos Gil que nos ajuda nesse sentido, tá? Tem o livro, passo para vocês. Essas pessoas que participaram, como é que... Isso, Ju, obrigada, é a comissão de ética que tem que verificar, né? Então, antes de você começar a sair por aí entrevistando todo mundo, tem que passar pela comissão de ética para verificar se pode fazer todo esse processo. Poder a gente pode, mas isso leva mais tempo. Então, quando está lá no 8º período, no 9º período, que eu aviso para vocês, pode fazer, mas tem que começar agora, é porque isso demanda tempo. Sim. Mas é uma metodologia muito legal, inclusive, porque você vê a prática, né? É muito diferente você estudar a teoria e você ver no cotidiano como acontece. Inclusive, a Ju é um trabalho bem interessante para a gente falar, porque ela achou que ia ser diferente o resultado a partir daquilo que ela imaginava, né? Não, mas, gente, mas é sempre assim. Paty, então, quando eu acabei a minha pós, e aí eu fui fazer a minha dissertação, porque ainda fazia esse TCC na pós, hoje em dia é tudo artigo, hein? Ó, tudo artigo até na pós. Aí eu me lembro que eu comecei a escrever e eu tinha certeza que ia dar aquele resultado. Aí comecei a pesquisar. Eu fui tão a fundo quando eu vi, deu um oposto, que eu não tinha como concordar com o resultado inicial. Aí eu tive que... Aí eu cresci, eu aprendi com a minha pesquisa e evoluí, porque eu achava uma coisa e virei assim 360. Então é muito legal quando isso acontece, porque aí você fala, caramba, como o mundo é grande e a gente é limitado, a gente pode sempre expandir. Aliás, eu falo que são os melhores trabalhos, que é quando a hipótese não se confirma. Eu falei isso ontem. Se minhas alunas estiverem aí, elas vão lembrar. Eu falei isso ontem, porque demonstra uma honestidade acadêmica muito grande você reconhecer que você tinha uma hipótese equivocada. É muito legal. Exatamente. Isso. É gostoso até. Pro, na verdade, assim, a gente já está, né, quase 1 hora, e tem algumas questõezinhas que são importantes de colocar, então só vou fechar aqui, ó. Não esquecer que é referência e não bibliografia, tá? Não é referência mais bibliográfica, porque a gente não usa só mais livro,
né? Tudo que está vindo da internet também está na referência, e não esquecer de referenciar tudo que vocês utilizam, porque plágio é crime. Ai, professora, mas eu usei só uma palavra, eu usei a ideia. Então, o conceito do autor é do autor, não é seu, é crime, beleza? E autoplágio também. Exatamente, então não pode. Agradecimentos pode ter no artigo científico no final dele, então esse também é importante. E agora tem uma perguntinha aqui da Pamela, que é justamente a questão que eu acho que vai ser legal você falar, porque é da revista. A Pam quer saber, ela está aqui numa dúvida cruel, de como ela pode transformar o TCC em artigo sem perder o conteúdo, porque ela sente muita dificuldade de fazer isso, porque no trabalho todas as informações são importantes. Então, olha lá, como é que a gente corta o trabalho? Então, volta lá atrás, né, que a gente conversou da dor no coração que dá quando o seu trabalho está muito legal e você fala, puxa vida, de 30 tem que voltar para 15, né? Fê, que aconteceu com o nosso trabalho. Deixa eu só ler aqui a pergunta da Pamela. Como eu posso transformar meu TCC em artigo sem perder o conteúdo? Senti muita dificuldade de fazer isso, porque no trabalho eu entendo que todas as informações são importantes. Então, aprofundar, né? Aprofundar. Na verdade, você precisa ver qual é o ponto central da sua preocupação, né? E focar naquele ponto central, porque no TCC a gente tem um desenvolvimento da arte muito maior. Então, você vai trazer questões filosóficas, você vai trazer princípios, e não necessariamente tudo isso você precisa para o artigo. O artigo é problema, relevância, hipótese, e daí você vai confirmar ou não a sua hipótese. Claro, você vai ter observado lá um referencial teórico, mas não necessariamente você precisa trazer todos os princípios, falando todos os filósofos sobre aquilo, né? E daí você adapta. Existe uma questão muito importante na Metodista, que os TCCs da Metodista não são publicados na biblioteca, né? Então, eles têm a apresentação e lá pela banca, e tem a recomendação para publicação. Se ele for recomendado para publicação, ele pode daquilo virar um artigo e ir para a revista, tá? Ou ele pode dizer que ele quer que vá para a biblioteca naquele formato. Mas se ele optar pela publicação na revista, daí necessariamente ele tem que transformar por artigo, e a dica que eu dou é essa. O que você dá de dica, Fê? Ai, gente, primeira coisa, você tem que acreditar em você. Segunda coisa, você tem que pensar que, por mais maluca a sua ideia, pega na mão do seu professor e vai. O resultado é fantástico, porque quando você vê aquele artigo escrito, você vai ver que foi capaz e aquilo vai reverberar na sua carreira. Então, é muito legal escrever. E é o seguinte, o primeiro capítulo é o mais difícil, porque até você desencalhar, depois você deslancha. Separa um dia para você começar a fazer a pesquisa e escrever. Não pega um pouquinho cada dia, porque a gente demora um pouquinho no raciocínio até pegar a engrenagem. Então, você fala o seguinte, eu vou separar um domingão, que eu não tenho nada para fazer, e vou começar a fazer essa pesquisa. Você vai começar com aquela preguicinha, já separa o café, a água, e engata, porque quando você chegar do meio da tarde para frente, você vai estar tão embalado que você não vai querer parar de escrever. Então, ultrapassa esse primeiro capítulo, que ele é o mais difícil, depois você consegue. O Paulo traz aqui uma pergunta. Boa noite, eu vou me inscrever para um artigo na revista da Metodista junto com o professor. Gostaria de saber se todos os artigos passam pela revisão de texto. Bom, vamos lá, Paulo, eu vou falar um pouquinho da revista, né? Vou pedir licença para falar um pouquinho da revista, para poder responder a pergunta do Paulo e dar passar uma informação muito importante que nós estávamos conversando antes de iniciar nosso bate-papo, né, ao vivo. A revista da Metodista, ela segue um critério de dupla checagem, vamos dizer assim, de duas avaliações que nós chamamos de avaliações cegas. O que significa isso? Que tanto o autor que está escrevendo, quanto o parecerista, que é o avaliador que está avaliando o trabalho, não se conhecem, né? Então, e são dois avaliadores, necessariamente, porque isso tem uma questão, é uma exigência técnica, né? Tem várias exigências e várias formas de avaliação. A da nossa revista é essa, né? Então, o trabalho, quando ele é submetido, ele vai passar, sim, por essa triagem, vai ser separado o trabalho, vai ser tirada a identificação, né, em um documento à parte a identificação, e de forma não identificada, ela vai ser submetida via plataforma para 2 avaliadores.
que não sabem quem é aquela pessoa ou quem são aqueles autores. Esses 2 avaliadores é que vão, então, dizer se aceitam com ressalvas ou se rejeitam. Baseados em quê? Baseados nas normas da revista e nas linhas de pesquisa da revista, tá? Então, sim, eles passam necessariamente por essa avaliação. Vamos imaginar que o trabalho, então, foi aprovado. Ou ele foi aprovado com ressalvas e você, autor, fez a ressalva no prazo que ele pediu, cumpriu a ressalva, e ele vai ser publicado. Quando você recebe o ok de publicação, né, a informação de que seu trabalho foi aceito e será publicado, ele vai passar lá por não é uma revisão de texto, mas é uma revisão de normas e a revista tem a diagramação da revista, para depois essa revista subir ao ar, tá? Então, acho que eu respondi aí a pergunta dele, falei um pouquinho da revista. Sabe uma coisa que eu queria te falar, Rê, que eu acho que a sua revista é igual da revista que eu cuido? Vamos supor que os 2 pareceristas, um não concorde com o outro. Um diga aprovado e o outro diga não aprovado. Não achou relevante, achou que não tinha. Aí, você não fica preocupado que ainda pode ser mandado para um terceiro para o desempate. Ah, sim, tem o desempate. Então, tem o desempate também. Mesmo que ele não seja a princípio aprovado com ressalva, não é para você ficar chateado e desistir. Quer dizer que ele ainda não está bom. Entendeu? Ainda não está bom. Porque senão você fala, tem gente que fala, não, poxa, você teve todo o trabalho de fazer esse artigo, montou a pesquisa e vai desistir? Não, você vai bater o prego até esse negócio sair, tá bom? A outra pergunta é, reenviar para o mesmo periódico após alterações, fazer alterações e enviar para um periódico diferente, ou não fazer alterações e enviar para um periódico diferente? Então, aí é uma escolha sua, né? Quando o avaliador, ou os 2 avaliadores pedem as ressalvas, as alterações, você pode fazer a alteração e reenviar para a mesma revista, né, cumprindo rigorosamente o que o avaliador pediu, dentro do prazo que o avaliador te colocou, porque existe um prazo para isso, né? Agora, se você optar eventualmente por mandar para outro periódico, ok, mandou para outro periódico, né? Eu acho que vai depender se você seguir o edital da revista. Se você preparou o artigo para aquela revista, você altera o que precisa e manda. Agora, se você está numa linha que não tem nada a ver com a revista, e ele está pronto, ele está bom, mas não tem a ver com a revista, você busca uma revista. Mas, gente, isso é o trabalho inverso. Qual é o correto? Você olhar primeiro o edital da revista, e não você escrever o artigo para procurar o edital, tá? Isso é importante, porque senão você escreve o artigo e depois fala, mas não cabe em lugar nenhum. Claro, você tem que saber onde cabe o seu bolo, não é ao contrário, tá? O edital da nossa revista está no site, né, da Metodista, está lá no site da revista, do curso de Direito da Metodista, e eu gostaria de esclarecer, né, mais uma vez, que não significa que você mandou um artigo para a revista e ele vai ser publicado. Então, isso aí a gente precisa ser muito honesto, muito claro com o nosso autor, porque depende de uma série de situações. Quais são as situações? De ter a ver com a linha de pesquisa, dos avaliadores darem um ok. Publicar um artigo não é simples, tá? Não é fácil. Claro, ninguém tem que desistir, a gente precisa disso, não tem por que desistir, porque tem N caminhos. Simples, não seria tão transformador. Exatamente. Então, o que eu quero deixar isso claro, para que não haja ali uma frustração, eu mandei e não foi publicado. Então, mas depende da situação, depende se ele foi aprovado ou aprovado com ressalva, e você reenviou no prazo, porque o prazo é muito importante, né? Se ele estava todo dentro dos requisitos, e às vezes também acontece que tem um número limite de artigos que a gente consegue publicar numa revista, tá? Exato. Não é assim, eu quero fazer uma revista com 1000 páginas, eu vou fazer, porque digital eu posso. Não posso. Eu tenho um limite. Então, às vezes, a gente recebe, os artigos estão aprovados, ou tem as alterações, está tudo ok para a revista, e ultrapassa o nosso limite. Quando isso acontece, existem outras edições, né? Ele vai ser, então, publicado. O autor é informado disso. Se não for informado, ele pode mandar e-mail que será respondido, ok? Teve uma pergunta, Paty, eu acho que eu pulei essa pergunta, foi como submeter o trabalho. Eu vou explicar o da revista Metodista e vou explicar como é no geral, tá? Na Metodista, no edital,
está dizendo que você tem que enviar para um e-mail. Então, nesse primeiro momento, ok? Como a revista está sendo estruturada ou reestruturada, nesse primeiro momento, a decisão que foi tomada é que seria encaminhado por e-mail. Passada essa estruturação, né, provavelmente no próximo edital, a submissão, se tudo der certo, eu espero que dê certo, a gente vai conseguir fazer a submissão via plataforma, como é na maioria das revistas, tá? Que tem um link, você tem que encaminhar para aquele link, que tem um e-mailzinho específico da revista, que não vai ser o e-mail. Exatamente. Então, depende muito de cada revista. A dica que eu dou é que verifique a revista e o edital antes. Tem uma série de revistas no Brasil e fora do Brasil, então você tem que procurar o último edital. O nosso que está em vigor está aceitando submissão de artigo até o dia 21 de agosto, semana que vem, ok? Assim, sem me intrometer, mas isso é importante avisar eles, atenção, porque algumas revistas só aceitam artigos de especialistas, de mestrado, de quem já tem mestrado, e outras só de quem já tem doutorado. Então, dá uma olhadinha nisso, que às vezes seu artigo está fabuloso, mas por você ainda não ter esse título, você não consegue publicar. Já a metodista aceita, né, publicação de graduandos e graduados como professor, é isso, né? Sim, aceita a publicação. Porque, inclusive, Fê, a gente indica, durante as bancas, né, como nem todos os trabalhos são publicados, é a banca que faz a sugestão da indicação ou para a revista ou para a biblioteca. A Ju pergunta aqui, artigo para finalização do curso, no caso o do TCC, continha o nome do professor orientador. Segue com o nome do orientador se for encaminhado para análise da revista? Sim, segue, porque você continua tendo o mesmo artigo com o mesmo orientador, tá? E, inclusive, para quem tem TCC que vai ter que ser transformado em artigo, você tem que entrar em contato com o seu orientador para ele te ajudar a fazer este recorte, viu, Pamela? Vai atrás do seu orientador para que ele te ajude nesse processo também. Pelo visto. Eu tinha mais alguma coisa para falar da revista, deixa eu lembrar aqui que eu dei uma esquecida aqui, peraí, deixa eu pensar aqui. Falei do prazo, falei da submissão, falei que nem todo trabalho é publicado, e às vezes ele é aceito, mas ele não é publicado naquela edição, mas será numa próxima. Porque às vezes a gente tem uma temática, né? Então, assim, por exemplo, nós que temos trabalhos, a gente tem área de civil, processo civil, de penal, processo penal, tributário. Então, trabalhos de áreas diferentes, de repente, não vão estar na mesma revista no mesmo período, porque tem essa questão de vamos fazer um tema dentro deste período, tá? Então, não assustem em relação a isso, né? Pode ter essa questão de uma necessidade de pensar esse tema para fazer uma revista temática também, tá? Então, tem essas questões em relação a isso. Eu deixei aqui no chat para vocês meio que um passo a passo, né, assim, bem basiquinho, daquilo que tem que conter no seu artigo científico, nesse meu style, né, muito parte de ser, tá? Para vocês terem aí mais uma dica só, né, claro que aqui é super básico, mas aí vocês podem, né, ter contato com a gente, podem procurar, se precisarem de mais informações, ok? Posso falar o meu jabazinho? Por favor! Pessoal, eu tenho uma conta no Instagram, @FernandaLasCasas, que eu sempre faço lives com dicas, inclusive, né, Rê, a nossa primeira live de artigos científicos ficou lá também, que não é muito diferente dessa, mas que tem algumas coisinhas legais para quem quiser assistir e retomar, tá? E também tem outras lives. E na segunda-feira, eu vou fazer uma live com uma professora lá da Unimes de marketing digital para advogados recém-formados. Então, vocês que estão acabando a graduação, vai ter uma live às 18 horas no canal. Se vocês tiverem interesse, não sei, já tem aula às 18, gente? Não, começa às 19h30. Então, eu não vou atrapalhar. Às 18 horas, a live que a gente vai falar sobre marketing jurídico para o advogado recém-formado, tá? Então, só seguir lá o canal Fernanda Lascasas. Eu lembrei o que eu ia falar rapidinho, Paty, rapidinho mesmo. Pessoal, escrever e publicar é muito, muito importante, tá? É importante para a nossa formação acadêmica, é importante para o trabalho, né? Tem gente que não acredita, fala, não, para que só ficar escrevendo? Não, gente, principalmente na nossa área de humanas, se busca isso. E
Terceiro ponto relevante, currículo Lattes. Essa prateleira aqui, gente, que eu tenho na estante, é só de artigos e livros publicados, que eu nunca imaginei que teria. Olha que legal. Não é? A Renata também tem a prateleira dela, porque vai acontecendo devagarinho, você pega gosto, gente. É o bichinho que morde a gente. Né? E o Lattes é muito importante, eu acho que fica aí, Paty, uma ideia de uma palestra sobre o currículo Lattes. Todo mundo tem dificuldade, o Lattes é difícil de mexer. Olha, eu vou te falar, às vezes eu mando o meu Lattes para uma pessoa revisar, porque eu acho que eu fiz várias texturas, pode colocar em lugar. Até hoje, os professores do mestrado. E a publicação de artigos, você coloca no Lattes, você é pontuado por isso. Então, é muito legal. O Paulo faz uma pergunta, qual a periodicidade da revista? Bom, vamos lá. Ela é periodicidade contínua, nós teremos uma publicação agora, esse ano, ok? E depois, eu espero que até o final do ano a gente consiga promover um edital para uma próxima revista logo no começo do ano que vem. Essa é a nossa ideia, vamos dizer assim, a nossa meta, tá? Então, ela é anual, porém, excepcionalmente, esse ano nós vamos fazer uma agora e vamos buscar um edital para uma próxima no começo do ano que vem, se tivermos trabalhos para publicar, tá ok? Mas tem vários tipos de tal, tá, Paulo? Tem revistas que é bimestral, tem revistas que é semestral, sim, e a metodista é anual. Isso. Só que não são todas as revistas que aceitam graduandos e graduados. Exatamente. Então, você só fica de olho nisso, porque normalmente as revistas mais rápidas já aceitam de especialista para cima, você dá uma olhada, tá? Tem isso também. Aí, sabe que a última dica que eu queria falar, Rê? Assim, gente, se forem escrever sobre jurisprudência, eu vou fazer um comentário de um julgado, cuidado. Cuidado, porque ele pode mudar em seguida. Você sabe que nosso judiciário ele é muito ativo nesse sentido. Então, cuidado. A não ser que seja um julgado passado, de uma coisa que está mudando, não sei. Eu sempre fico com medo de escrever sobre isso, porque na hora que o artigo está pronto, outra decisão saiu. Tá bom? Era essa a última dica aqui de artigos. Eu acho que era isso, Paty. É isso aí. Então, a gente agradece a presença de todos, né? A gente já está encerrando, porque daqui a pouco todo mundo entra em aula também. Eu daqui 15 minutos, minha turma de prática 2. Inclusive, né? Muito obrigada, professora Fernanda. Muito obrigada, professora Renata, pela companhia. As professoras que estão aqui com a gente, Proelaine, Proreige, Claudete, companheira, estamos juntas. Aos aluninhos que nos prestigiaram, né? Todos eles, e não se esqueçam, gente, vamos começar aqui, ó, o bichinho do artigo científico vai morder todo mundo aqui. Mandem artigos, e não desistam, se vocês ouvirem um não, como vocês perceberam que vocês vão ouvir um não em algum momento da vida, tá? Faz parte, ok? E já vão dando ideias, mandem mensagens para o seu coordenador do curso de Direito, dando ideias das próximas lives, galera, porque agora a gente tem o canal, a gente precisa o quê? Trazer... Né? Inclusive, quero marcar a próxima com a Proclaudete, depois com a Proelaine. Vamos? Uma por semana? O professor Gustavo me mata. Obrigado pela companhia e até a próxima. Obrigada, Paulo. Obrigada a todos aqui que estiveram conosco. Um beijo, saudade. Obrigada, gente. Prazer estar com vocês aqui. Tchau, tchau. Estreamos. Oi, Prodani! Beijo, lindo. Lindo ver vocês aqui, galera. E estreamos com força total, meninas. Muito obrigada. E até daqui a pouco em aula. Tchau, tchau. Obrigada. Já tá lá, hein? Dica. Tchau, tchau.